Olá, hoje eu quero falar sobre rótulos. Não será um vídeo comercial. Continuará na nossa linha de abordagem. O que eu chamo de rótulos são aqueles títulos que nós nos damos, naquilo que nós acreditamos que somos. É muito comum recebermos no nosso ambulatório pessoas que já vêm com o rótulo: eu sou deprimido, ou eu sou deprimida, eu tenho síndrome de pânico, eu sou hipertenso. As pessoas já chegam com um rótulo que elas absorveram. Eu falei já num desses vídeos sobre a impressão e a necessidade que o ego tem de se confirmar como alguma coisa. Todo mundo lembra que eu falei que nós somos uma manifestação de Deus ou da totalidade, assim como a onda é uma manifestação do mar. Ora, é uma loucura a onda não se perceber mar, mas o ego, a mente do ego, se acredita diferente, afastada desse oceano de consciências que a física quântica chama de totalidade. Não só a física quântica, mas os mestres já falam isso há milênios. Essa manifestação da totalidade, que não se percebe como tal e que se acredita separada sem ser, cria uma ilusão tão grande, tão doida, que precisa se confirmar de alguma maneira. A criança que precisa de confirmação para sobreviver, pois se ela não for aceita pela família, que não vai alimentá-la, que não vai reconhecê-la, ela morre. Então ela tem essa informação celularmente. Ela se agarra a qualquer coisa que aqueles que a criam, seus pais ou pais adotivos, ou quem quer que seja, a identifiquem. Então, se uma criança é muito levada e ouve de pai ou de mãe um elogio com relação a isso, ela poderá assumir esse título e ter que ser levada, ter que ser brincalhona, ter que ser alegre o tempo todo, mesmo depois de adulto. Em determinadas camadas sociais, a agressividade é levada em conta. Então, um pai que elogia, de repente, um menino pela sua agressividade, seja com outros meninos, ou seja com animais, ou seja com os próprios pais, o pai que exaltar isso pode estar criando nessa criança um rótulo. Então ele foi reconhecido pelo pai como agressivo, como forte, como batedor, seja lá o que for. E aí ele assume isso e terá que ser assim o resto da vida. E esses rótulos nós vamos adquirindo esses rótulos não apenas na nossa infância, mas na nossa idade, na nossa fase adulta também. É muito perigoso quando alguns médicos rotulam o cliente, até porque o médico está numa posição em que ele é acreditado pelo cliente. O médico disse que eu sou deprimido. E nós temos visto, infelizmente, entre muitos médicos, um engano no diagnóstico da depressão. A gente vê que muitos médicos estão diagnosticando como depressão e até medicando, infelizmente, pessoas que estão tristes, ou pessoas que estão com dificuldade de passar por determinada fase da sua vida e que recebem esse rótulo e aceitam esse rótulo. Ora, qual o perigo disso? Vários trabalhos científicos têm demonstrado a influência da nossa mente no metabolismo celular. Vários. Eu não saberia descrever todos. Eu gosto sempre de citar o trabalho da Candice Pert e do Bruce Lipton. A Candice Pert era uma bióloga
e ela estudou pessoas que tinham personalidades múltiplas. E ela publica isso no seu livro e ela mostra que pessoas com personalidade múltipla tinham doenças diferentes. Vou citar o caso de uma mulher que sempre foi alérgica, sempre foi sensível a inúmeras substâncias, tinha crise de alergia grave, e quando ela assumiu uma outra personalidade, ela não tinha alergia nenhuma. Uma outra pessoa, que eu não lembro agora se homem ou mulher, que era diabético e que quando assumiu uma outra personalidade não era mais diabético. O que é isso? Se o corpo é o mesmo, por que se o corpo é o mesmo, pode reagir de forma diferente, em caso de doença crônica, inclusive, à crença, à personalidade de cada uma das personalidades que ele assume? Então, o perigo de assumir esses rótulos, principalmente esses rótulos negativos, é que a nossa célula vai criar metabolismos que confirmem aquele rótulo. Existem proteínas na superfície externa da célula que são sua carteira de identidade. E existem células do nosso sistema imunológico que reconhecem, que fazem a leitura dessas identidades e que matam aquelas células que não são coerentes com aquele organismo. E o pior é que algumas questões levam a essas células imunológicas começarem a destruir células que são absolutamente necessárias, que são absolutamente daquele organismo. São as doenças chamadas autoimunes. E o número de doenças autoimunes está crescendo no planeta. Será que é só porque agora existem métodos que facilitam o diagnóstico das doenças autoimunes? Ou será que é porque o conflito emocional, mental da população humana está crescendo também? E as pessoas estão se autodestruindo baseado nas suas crenças e nos seus rótulos. Então, o que eu quero chamar a atenção é para isso. Você não é aquilo que acredita que é. Um sábio já disse, tudo aquilo que você acredita que é, isso você não é. De fato, nós somos muito mais do que isso. Cuidado com os rótulos que outras pessoas lhe colocam. Cuidado com os rótulos que os médicos, que são tidos como autoridade, lhe colocam. Você pode estar passando, eventualmente, por uma questão da sua vida e que vai se resolver, e é isso que vai te fazer crescer, amadurecer, evoluir espiritualmente, consciencialmente. Então aquilo ali é uma passagem, é um momento, não é uma coisa definitiva, não é um rótulo. Ok? Era isso que eu queria falar. Vejam, percebam esses rótulos que vocês estão... Quando você diz assim, eu sou, pronto, você já está rotulado ou rotulada. Então pense um pouco antes de falar, e eu sugiro que não fale. Nem os rótulos positivos, nem os rótulos negativos. O rótulo negativo é muito pior porque causa doença. E os rótulos positivos também porque são crenças. Isso não é só isso. Ok? Um abraço a todos.